Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo é com todos nós nesse tempo, em todo tempo, a todo tempo. Voltamos ao nosso estudo a respeito de oração. Graças a Deus estamos reunidos mais uma vez e logo estaremos de novo concluindo o assunto, esse tema tão maravilhoso em todo o tempo da nossa vida. Afinal de contas, assim como um ser humano natural precisa de ar para viver, o crente precisa da vida de oração para sobreviver ou para viver a vida em abundância que há em Cristo Jesus. Mas você sabia que existem crentes que creem que há poder na oração, mas porque não veem resultados na sua própria vida de oração, acabam achando que é para outras pessoas, mas não para ele mesmo? Ou para ela mesma, no caso, nós temos que entender que existem princípios, existem situações, inclusive, que podem tirar de nós aquilo que nós temos de poderoso, que é a vida de oração. Exatamente por isso, nós precisamos e podemos estar mantendo a nossa vida de oração poderosa se nós mantivermos longe de nós ou eliminarmos os inimigos ou entendermos que existem primeiro alguns inimigos da oração eficaz e por isso precisamos entender que, sabendo que eles existem, eliminar é sempre a melhor maneira de nos mantermos numa vida de oração eficaz. Por isso nós vamos conhecer alguns dos principais inimigos da oração que, com certeza, eliminados da nossa vida, estaremos mais confiantes em orar e ver o resultado, porque somos filhos, somos herdeiros, temos o direito de viver essa vida abundante em Cristo Jesus. Lembrando que a oração é a vida do crente, mas não vai substituir conduta, caráter, não é? Uma vida de santidade, amor, andar em perdão, obediência. Porque precisamos nos lembrar que tudo que o ser humano, não é, o homem ou a mulher, semear, também ele vai ceifar. Acreditando nós nessa palavra poderosa, entendendo nós que a vida de oração traz essa convicção e esse crescimento em todas essas áreas também. A intimidade com o Senhor não quer dizer que vamos lidar com o Todo-Poderoso de qualquer maneira, achando que Ele fará qualquer coisa que nós declararmos de qualquer maneira. Afinal de contas, Ele é Deus. Salmos 25, no verso 14, nós entendemos e vemos lá: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer a sua aliança. Deus é maravilhoso, nosso Pai. É um Pai tremendo, aleluia! Precisamos, portanto, eliminar aquilo que pode ser uma barreira para a nossa vida de oração eficaz. Pecado continua fazendo separação, queridos. Sabe, Isaías 59, o versículo 1, a partir do versículo 1, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, ou seja, as vossas iniquidades, como está escrito no versículo, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a nossa vida é uma vida de santidade, não mais uma vida de pecado, que ainda separa, não é? Que ainda faz uma separação entre nós e o Senhor. Dúvida e incredulidade é um outro inimigo que nós precisamos eliminar. Juntamente com ele, eliminamos vários outros, porque com dúvida, com incredulidade, é impossível receber de Deus. Hebreus 3,12 diz que temos que ter o cuidado de jamais haver em qualquer um de nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do nosso Deus vivo. Não andar em amor também é um inimigo, porque ele causa falta de generosidade com o próximo, não é? Causa falta de perdão também. 1 João 3, a partir do verso 16, nós vemos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos, portanto. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade e de fato. Portanto, falta de perdão, má vontade não podem existir na nossa vida para que não sejam impedidas as nossas orações. Marcos 11, a partir do verso 23, que nós conhecemos tão bem, diz: Portanto, em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crendo que se fará o que se diz, assim será com ele. Portanto, vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que já recebeste, e será assim convosco. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Não viver a vida comum no lar também impede as nossas orações, as brigas no lar, problemas no relacionamento. 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 7 diz: Maridos, vós igualmente, então está incluindo também as esposas, vivei a vida comum no lar, com discernimento, tendo consideração com a vossa esposa como parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não honrar pai e mãe, nós sabemos disso. Acrescento também que não devemos levar os nossos filhos à ira, como está em Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. A motivação errada, quando é egoísta a nossa oração, por ganância, por querer parecer superior. Em Tiago capítulo 4, versículo 3, nós vemos que quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, apenas para gastar nos seus prazeres. Falta de compreender a nossa posição em Cristo também impede as nossas orações, porque ficamos tímidos, medrosos, não é? Receosos. Efésios 2,6 diz que juntamente com Ele nós fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não podemos mais andar em timidez, mas em autoridade sobre todas as coisas e sobre o mal. Confissão errada também impede as nossas orações. Devemos nos lembrar que poder de vida e morte estão na nossa língua. Em Hebreus 10, 23 diz que nós precisamos guardar firme a nossa confissão e a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Irmãos, às vezes ficamos 2 horas de joelho orando, fazemos tudo direitinho, damos louvores, agradecemos a Deus. Mas se damos ouvidos a más conversações ou se permitimos que algo entre e influencie a nossa oração ou a nossa confissão, nós colocamos tudo a perder. Porque do fruto da boca o coração se farta, e do que produzem os lábios se satisfaz. Morte e vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, como diz em Provérbios 18, 20 e 21. Não devemos também ser repetitivos. Sabe por quê? Porque algumas pessoas acham que sendo repetitivas vão convencer a Deus daquilo que precisam. Afinal de contas, eu preciso acreditar que recebi no momento que orei. Mateus 6,7 diz exatamente isso. Quando orarem, não fiquem sempre se repetindo, fazendo as repetições como os pagãos fazem, mas pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não, vamos orar e crer. Posso dizer mais uma coisa? Chega do medo do diabo ouvir a sua oração. Acabou o domínio do diabo sobre nós. Nós temos autoridade sobre ele. A nossa realidade em Cristo Jesus é de ousadia, confiança, certeza de fé, autoridade. Temos princípios que regem a nossa oração hoje, princípios que fazem da nossa oração uma oração eficaz. Um desses princípios é ter essa vida particular de oração, um tempo de qualidade com Deus. Seja o tempo que você tiver, que seja de qualidade com o Pai. Aleluia! Como nós vimos, não sejamos nós aqueles como que os hipócritas que gostam de ficar orando para que as pessoas vejam, mas
Eu acredito plenamente que lá em Mateus, no capítulo 6, quando diz que quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, ore ao Pai que está em secreto, então o seu Pai, que o vê em secreto, o recompensará. É totalmente verdadeiro. Lindo, porque nos guarda de nós mesmos, de orar com a motivação errada. Aleluia! Outro princípio é orar ao Pai em nome de Jesus. João capítulo 15, verso 16, Jesus estava ensinando, estabelecendo princípios de como oraríamos na nova aliança. E ele diz, partindo para o capítulo seguinte, no capítulo 16, o verso 23, ele explica: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, que se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Dentro disso, nós podemos nos lembrar sobre reivindicar, sobre confessar, falar a respeito dos nossos direitos como filhos, trazendo para a nossa vida a herança em manifestação. João 14, no verso 11, diz: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olhe que interessante, não estamos falando de fazer uma oração a Deus nesse caso, mas da realização das mesmas obras. Aqui nesse versículo que acabamos de ouvir, a palavra pedir é reivindicar, é exigir de Deus? Não, mas trazer de volta ou tomar de volta aquilo que é nosso. O texto fala sobre, em relação ao diabo, em relação às circunstâncias, em relação ao que acontece ao nosso redor, tomar de volta, estabelecer algo. Então nós vemos que exigir como direito nosso em nome de Jesus, Ele mesmo estará fazendo. A autoridade da qual nós falamos anteriormente, que foi restaurada na redenção, que sabemos que temos, portanto, o nome de Jesus, e os sinais acompanham aqueles que creem, não é mesmo? No uso do nome, nós sabemos disso. Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 17, nós vemos que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O nome de Jesus, que pertence à igreja, aos filhos, a você e a mim. Não há limite para aquele que crê. Somos o corpo de Cristo na terra hoje. Ele continua agindo por nosso intermédio, por intermédio da igreja. O nome de Jesus não é uma mágica, não é apenas uma chave nem é amuleto. Significa ir a Deus pelos méritos daquele que pagou pelos nossos pecados e nos representa junto ao Pai, nos coloca no coração do Pai, na vida de oração. Ele, Jesus, o nome sobre todo nome, é tanto um meio de aproximação do Pai, quanto de resistência ao inimigo. Outro princípio de oração é orar a palavra ou de acordo com a palavra, orando, portanto, a perfeita vontade de Deus para nós e pelos outros, além de ser ela mesma a garantia e o respaldo de resposta. A palavra revela a vontade. Ele não prometeria algo que não cumpriria. Aleluia! Como nós já vimos em 1 João, no capítulo 5, verso 14, essa é a confiança que temos para com Ele, que se lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O céu apoiando a nossa oração baseada na palavra de Deus. Precisamos crer. Esse é um princípio poderoso que recebemos no momento que oramos, como vimos em Marcos, no capítulo 11, nos versículos 23 e 24, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidando no seu coração, mas crendo que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que
recebeste, e assim será convosco. O versículo não está falando de crermos que receberemos, porque isso seria algo no futuro, e no futuro nós teríamos esperança. Fala como já tendo sido recebido no momento que orou. Por quê? Porque fé é agora, é já. Eita glória! Fé é o que agrada a Deus, queridos. Sem fé é impossível agradá-lo. Regar as nossas orações com ações de graça é um princípio poderoso, agradecendo pelo que cremos que já temos recebido, e ele vai operando a nosso favor. Por isso é tão importante conhecer a nossa posição em Cristo, entender que não somos mais pobres, miseráveis e pecadores com sentimentos de inferioridade e condenação. Hoje nos achegamos ao trono com ousadia e confiança a Deus. Você está feliz porque entende que pode se achegar a Deus, ao seu Pai? Oh, obrigada, Senhor, pelo novo e vivo caminho. Fomos constituídos reis e sacerdotes. Em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 5, nós vemos isso. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, soberano do rei da terra, dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Somos feitos ou fomos constituídos reis para reinar nessa terra, orar com autoridade, sacerdotes para nos colocar entre o povo que não conhece a Deus e um Deus santo como intercessores. Nossa nova posição. Cada crente que caminha em fé e obediência tem direito de estar na presença com base na redenção pelo sangue de Jesus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, entrando com intrepidez no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Jesus nos deixou claros esses princípios. E agora eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigada porque estamos avançando em conhecer os princípios da oração que tem eficácia, que tem resultado. Obrigada pelos meus irmãos e irmãs crescendo nessas verdades, que possam transformar situações orando com fé, fervor, com o coração, Pai, convicto, consciente de quem Tu é neles e de quem eles são em Ti. Oro por uma semana gloriosa em nome de Jesus. Meus irmãos andando curados, supridos, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Amém. Agora eu quero deixar umas dicas para você, para que nessa semana você possa desfrutar ou experimentar de experiências gloriosas. Faça confissões de fé ao longo dessa semana. Procure no Novo Testamento, principalmente, todos os versículos que você lendo, encontrar as palavras nele, por ele, através dele, por meio dele. Anote e confesse, declarando quem você é nele, como você está nele. Aleluia! Faça confissões de fé ao longo dessa semana sobre quem você é, o que tem e pode em Cristo Jesus. Diga ao longo desses dias: eu sou curado, eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Sou justiça de Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele eu fosse feita a justiça de Deus. Portanto, eu sou santo, sou justificado, salvo, filho de Deus, amado por Deus. Eu tenho em Cristo Jesus o Espírito Santo habitando em mim. Eu tenho ousadia no Espírito, no falar, no orar. Tenho autoridade contra o inimigo. Eu posso andar em amor, posso perdoar, posso viver a vida abundante que Cristo conquistou para mim. Tenha uma semana abençoada na prática dessa palavra. Até a próxima!